Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, oi, Cássia, boa tarde para vocês, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera em áudio e vídeo. Vera, o assunto é o discurso do presidente, na verdade a combinação, né? O discurso do Lula e o discurso do Trump. O discurso do Lula, ele falou o tempo todo, não citou Trump, não citou Estados Unidos, mas o objetivo óbvio, né, das falas dele, das críticas, dos ataques, exatamente eram o Trump e os Estados Unidos, né? E depois veio o Trump e falou tudo o contrário, né? Pois é, eu acho que a diferença principal, Sardenberg, é que no discurso do Lula, que foi um discurso conciso, bastante concentrado ali, com o lead em cada parágrafo, e num tom muito duro, os Estados Unidos foram o centro desse discurso. E no discurso do Trump, que foi um discurso longo, prolixo, muitas vezes carecendo ali de falta de uma maior concatenação entre as partes, o centro do discurso era o próprio Trump e enaltecer o próprio governo nos Estados Unidos. Uhum. E o Brasil era uma nota de rodapé. E uma nota de rodapé num tom bastante ambíguo. Então, eu acho que é engraçado, né? Todo mundo que estava celebrando, os lulistas à esquerda, estavam celebrando, yes, Lula pegou pesado com o Trump, não sei o quê. Bastou o Trump fazer um afago no finalzinho, no pé de página do discurso. O Lula é o cara, agora nem o Trump resiste ao Lula. Calma, gente. Não está evidente que o Trump agora vai estender um tapete vermelho para o Lula e que as relações entre Brasil e Estados Unidos são as melhores possíveis, porque, afinal de contas, houve uma química entre eles. Nada disso está claro. A gente sabe que os interesses dos Estados Unidos falam mais alto na hora que ele toma as decisões, que mesmo essa ideia de que ele faz tudo o que faz para proteger o Jair Bolsonaro já é uma ideia enviesada pela direita. Ele provavelmente faz o que faz pensando nos interesses americanos, e o Jair Bolsonaro é mais uma desculpa que ele usa para isso. E também não está evidente que ele achou o Lula um cara legal, bacana, e que deu match entre os dois e que agora vai ficar tudo bem. Principalmente porque a gente ainda não sabe como ele vai reagir quando digerir o discurso do Lula, que sim, foi muito duro em relação aos Estados Unidos, chegando a chamá-lo, sem nominá-lo, de falso profeta. Então, aparentemente, os dois podem se encontrar na semana que vem, mas eu diria que não houve nenhuma mudança significativa depois dos dois discursos no estado geral das relações entre Brasil e Estados Unidos. As coisas seguem como antes, sendo que o último passo concreto foram novas sanções em relação a autoridades e a funcionários brasileiros que foram exaradas ainda ontem, não faz um mês, não faz 2 meses, foi ontem. E o ponto também a salientar é que o Trump não ouviu o discurso do Lula, né? Quando ele falou, ele não sabia o que o Lula tinha falado, né? Ele estava ali enrolado com a escada rolante que deu ruim, com o teleprompter que não estava funcionando, estava com outras preocupações. Fez um discurso em que ele fala de uma série de outras coisas, para só depois entrar no Brasil como uma nota de rodapé, porque afinal de contas eles se esbarraram ali um pouquinho antes, ele sabe que o Lula o antecedeu, e aí ele fez esse pequeno afago, mas isso depois de dizer que sem os Estados Unidos o Brasil tendem a perecer, a ter momentos terríveis, etc. E tal. Então, não dá para a gente dizer nem que ele segue ali super comprometido com o Jair Bolsonaro, que nem apareceu no discurso, mas também não para que ele que de agora em diante ele e o Lula vão estabelecer uma brodagem, uma camaradagem entre eles que vai acabar com todas as sanções. Eu acho que o discurso do Lula, sim, esse foi duríssimo, e embora não tenha citado nominalmente nem o Trump nem os Estados Unidos, deixou muito claro a quem era endereçado. E o do Trump foi mais um discurso voltado a reafirmar toda a sua doutrina ideológica bastante confusa e autocentrada, a minar o multilateralismo, a ONU, o discurso das mudanças climáticas e qualquer outra
coisa que não coadune com o que ele pensa a respeito do que tem que ser feito no mundo, né? Ele acha que a Europa está condenada a um futuro sombrio, e que os Estados Unidos é que sabem o que fazem, etc. E o Brasil entrou como uma nota de rodapé, de novo, em tom ambíguo. Em tom bem ambíguo. E tem mais uma coisa. Quando a gente fala de discurso do Donald Trump, a gente sabe que a coerência ali não é a tônica, né? Então, de repente, semana que vem mudou tudo em relação ao que ele disse sobre encontro amistoso, sobre gostar do Lula, o Lula gostar dele, enfim. Semana que vem pode ser bem outra história. Ele estava disposto mas veja, o cara vem aqui elogiar Cuba, vem aqui elogiar a Venezuela, então não dá para encontrar, imagina, não temos como, tal, blá, 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 blá. Para acontecer isso, não precisa nem esperar a semana que vem, pode ser essa mesma, porque a gente ainda está no começo da semana. Tá certo. E uma coisa à parte, né? O Trump falou que a ONU é tão bagunçada, tão desorganizada, que não consegue organizar botar para funcionar nem a escada rolante, nem o teleprompter, né? Se ele não tivesse em boa forma, ele e a Melania, eles poderiam ter até caído, sabe? E depois o teleprompter falhou de fato, né? E ele disse que ia falar do coração. Isso, ia falar de cor. Exato. Tá certo. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Até mais. Até mais.